As suas Bíblias em 1 Timóteo. Hoje nós estamos iniciando um estudo de 1º, 2º Timóteo, Tito, e Deus permitindo, depois eu quero fazer o estudo de Tiago. Então eu acho que vai umas semanas, tá? Mas hoje à noite é a introdução de 1 Timóteo. Achando, vamos ficar em pé, vamos ler versos 1 a 7. O irmão Cláudio Van poderia ler para nós? 1 Timóteo 1 a 7. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e pedimos ao Pai que o Senhor possa nos instruir, ajudando cada pessoa realmente a confirmar a sua própria salvação diante do Senhor e obedecer a tua santa palavra, fazendo o dever que cada um de nós temos hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. 1º, 2º Timóteo e Tito. Realmente a ordem é 1 Timóteo, Tito e depois 2º Timóteo. Essa foi a ordem. Foram escritos em mais ou menos no ano 64. Faz um tempinho, não é? Quase 2000 anos. E ainda as verdades como foram escritas naquela época, ainda leio como o jornal de hoje. 1º, 2º Timóteo e Tito são chamados epístolas pastorais. Mas realmente é mais do que isso. 1º, 2º Timóteo e Tito são livros ou epístolas para ensinar nós, como ensinava Timóteo e Tito, como deve andar a igreja local, como deve agir na igreja local. 1 Timóteo foi escrito entre a primeira vez e a segunda vez que o Paulo foi na cadeia, na prisão. Então ele está escrevendo os seus dois filhos. Hoje à noite nós estamos iniciando 1 Timóteo, mas mais tarde ele também escreve para Tito, os seus dois filhos, discípulos da fé. Bom, eu acredito que o Tito foi ganho por Paulo, mas o Timóteo já tinha aceitado Cristo como Salvador, como vamos ver durante os estudos, que o avô de Timóteo, a sua mãe, e depois Timóteo. Então ele já vem conhecendo o Evangelho. Quem escreveu? O Paulo. É capaz que ele escreveu da cidade da região de Macedônia. É muito provável que foi em Filipos, foi a cidade principal de Macedônia. Era um centro de transporte de navios e tudo.
Éfeso era uma das maiores cidades no litoral do mar Mediterrâneo. Uma cidade com suas características interessantes, sendo bem progressista, rica e idólatra. Progressista significa o quê? Deixando as normas que realmente deveria ter e se chamando de progressista, ou seja, deixando para fazer a sua própria vontade. Os valores morais não eram dos melhores, não. Era uma cidade realmente devota à idolatria e tudo, e por isso tinha muita carnalidade e tudo. Então, não foi uma boa cidade. A cidade ocupava um lugar estratégico para o comércio, que, dentre outras coisas, gerava em torno de manipulação de ouro. Então, fizeram os ídolos de ouro e tudo. Essa foi. Apesar de toda a sua riqueza de ouro, de dinheiro e tudo, eles tinham o grande problema dessa coisa de idolatria. E essa também podia até entrar na igreja. Sabe que nós aceitamos muitas coisas do mundo porque já acostumamos com aquelas coisas. Eu já noto, hoje em dia, alguém faz uma exclamação. Vamos supor, fala uma coisa, fulano tal morreu de tal e tal e tal e tal, e nós falamos o quê? Vixe! É da nossa cultura, Virgem Maria, vixe! E tudo, então até o nosso vocabulário entra nessas coisas e tudo, e esse que estava acontecendo. Tinha duas filosofias, que é os estoicos. Eles ensinaram que o prazer nunca deve ser o motivo de nossos atos e tudo. E tinha os outros, epicureus, ensinavam que o prazer era tudo, é o direito ao homem e tudo. Eu acho que hoje em dia nós estamos mais na época de epicureus, acreditando que o prazer pode fazer tudo, qualquer coisa que quiser. O propósito da epístola. Paulo teve várias coisas, como nós já lemos, mas olha, proporcionar encorajamento e instrução para Timóteo. Ele é um jovem líder, pelo menos naquela época ele era considerado jovem, mesmo sendo mais ou menos 40 anos de idade. Jovem para nós é 16, 17, 18 anos, ou se não for casado, até casar e tudo. Mas nessa época, o homem, 40 anos, era considerado jovem, novinho e tudo. Tinha de escutar os mais idosos. Não foi Paulo o fundador da igreja em Éfeso. Éfeso é muito provável que foi fundado por um discípulo do João. Do João, que foi na ilha de Patmos, que escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Foi um discípulo dele. Poderia ser até uma pessoa como Apolo, alguém assim que estabeleceu a igreja. Mas é lógico que Paulo, no início, eu achei interessante no estudo que ele queria ir para a Ásia, para Éfeso, esses lugares e tudo, essas igrejas da Ásia. Ele queria ir lá, mas ele não podia. Eu li na minha Bíblia no devocional hoje, porque ele não podia. Deus impediu, não deixou ele ir e mandou uma chamada para ir aonde? Macedônia, Europa e tudo. E como eu já falei em outras mensagens, eu fico tão satisfeito que Deus mandou primeiro para a Europa. Já pensou, Cláudio, vai aprendendo chinês, japonês? Português já é bastante complicado para a gente, mas japonês, nem pensa. E tudo. Então, Paulo foi para Macedônia, mas mais tarde ele foi
para Éfeso e até deixou Timóteo em Éfeso. Deixou Tito em Creta. Então, esta foi o que Paulo fez, e vamos ver. Ele fala nos versos, no capítulo 2, versos 1 a 5, assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Paulo queria ver o povo de todas as regiões. Nota que eu não falei todas as religiões, porque para aceitar Cristo como Salvador tem de rejeitar a religião e colocar a sua fé unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo, mas de todas as regiões, e nesse caso foi Éfeso. Voltando para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Paulo fala a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecemos Timóteo pela primeira vez em Atos, capítulo 16. Abre, segura a mão aqui, vai para Atos, capítulo 16. E vamos ler só versos 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judeia, que era crente, mas o pai grego, da qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. A diferença entre Timóteo e Tito: Paulo circuncidou essa cirurgia e tudo, circuncidou porque a mãe era judia e o pai grego. Ele não fez isso com Tito, porque Tito foi só grego. Então não insistiu que ele seja circuncidado, mas essa foi por causa dos judeus, não por causa de uma ordem de Deus mesmo. Bem falado pelos irmãos de Listra e Icônio. Notou hoje à noite, nós cantamos Eu vi Cristo em ti. Timóteo tinha aquela aparência, aquele comportamento, atitude de uma pessoa que realmente tinha Cristo. E por isso, Paulo queria que ele servisse o Senhor Jesus Cristo junto com ele, junto com Paulo. Por quê? Já tinha aquele testemunho entre os seus próprios irmãos. Pensando bem, Atos 13, vamos ver lá, vamos virar as Bíblias várias vezes hoje à noite. Em Atos 13, 13º capítulo de Atos, fala no verso 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, e fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que Paulo e Barnabé e os outros estavam fazendo? Servindo ao Senhor.
Então aí Deus falou, chama esses dois para o ministério que eu já coloquei na frente deles. E tudo, servindo. Tem pessoas que estão à toa, talvez já fez seminário, já fez os cursos, já fez tudo, mas está à toa. É interessante que raramente que Deus chama esse povo. Ele quer chamar povo que está servindo o Senhor. E esse que nós temos de entender aqui na nossa igreja. Você quer ser usado por Deus, então serve o Senhor. Ah, pastor Bill, mas o que eu posso fazer? Nos sábados, o irmão José, e esse sábado foi o irmão José e Cláudio Van, está saindo para entregar folhetos. Sai para entregar, mas esse é chato. Ué, é um serviço. Ah, também fazem visitas no hospital, no irmão José. Ah, isso, o hospital, Dona Maria foi também, e tudo, então. Oi? O Lucas também foi entregar folhetos. Ah, Lucas foi também, então está vendo, o grupo está crescendo, que bom, e tudo, está servindo, e Deus vai chamar para fazer mais, porque esse é o princípio de Atos, o 13º versículo. Então, assim começou um longo relacionamento de serviço junto ao trabalho do Senhor, no qual Timóteo serviu Paulo como um filho que serve o pai. Agora ainda segura a mão aqui e vai para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 19 a 22. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De novo, serviço. Paulo colocou a suma importância de servir o Senhor, mesmo entregando folhetos, mesmo visitando o hospital, falando com as pessoas sobre Cristo. Eu fiquei tão feliz hoje à noite, quando eu vi Dona Maria levar o Dona Elza e os outros para o quarto lá, para falar de Cristo, para mostrar como é que aceita Cristo como Salvador. Foi bom, não foi, Dona Elza? É bom demais. E tem pessoas hoje em dia que estão precisando de ouvir a mesma palavra. E essa é como Timóteo servia o Senhor junto com Paulo, como o filho serve o pai. Tais serviços incluem não só viajar com Paulo, mas também ficar com novas congregações que Paulo tinha estabelecido. De novo em Atos 17 agora, devia segurar minha mão lá. Atos 17, versos 13 e 14. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. A perseguição, os judeus e tudo, Paulo falou, não, você fica aqui. Posso imaginar, talvez, Paulo falando comigo, você fica aqui. Eu vendo aquelas pessoas querendo apedrejar e tudo, falando, eu? E tudo, mas Silas e Timóteo ficaram lá, servindo o Senhor. Ele teve a honra de juntar-se a Paulo na saudação de várias epístolas escritas por Paulo. Por exemplo, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses.
1º e 2º Tessalonicenses. E através dessas epístolas, nós ficamos sabendo que Timóteo esteve com Paulo durante o tempo que ele passou preso em Roma. Timóteo, colado com seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. De novo, eu falo, Paulo não ganhou Timóteo para Cristo, mas Paulo discipulou o Timóteo e assim eles serviram juntos. Daqui umas semanas, eu não sei exatamente qual semana, eu quero fazer um estudo na escola dominical aqui. Temos aquele Evangelho de João. Eu tenho 4 lições do Evangelho de João. Eu quero colocar as mesas aqui, vamos sentar na mesa. Eu quero que nós façamos o livrinho, ou seja, o estudo, juntinho. Para quê? Para que você pode fazer com as outras pessoas. Discipulando, ganhando almas para Cristo. Esse é o nosso dever. Eu vou te falar uma coisa, é um grande prazer. Foi gostoso ouvir alguém orar para aceitar Cristo, Dona Maria? Foi? Foi só um pouco. Não, foi bom demais. É gostoso. E nós queremos uma igreja que vamos ganhar almas. E vamos usar esse método. E vamos começar a engrenar esse negócio. Por muitos anos, realmente eu estou mancando com essa igreja, porque eu já aprendi a fazer muitas coisas, mas uma coisa que eu não aprendi a fazer é ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. E por um tempo eu estava ficando em 3 lugares, então fica meio difícil e tudo. Mas agora eu quero que nós engrenamos e começamos realmente a ganhar almas para Cristo. Pode ser alguém que está escutando no vídeo, que eu quero que entenda bem que nós somos, antes de aceitar Cristo como Salvador, nós somos perdidos, indo para o inferno. E depois, quando nós entendemos que somos pecadores separados de Deus, e nós rejeitamos aquele pecado, e nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, aí nós somos salvos. E sendo salvos, nós somos obrigados, eu não gosto daquela palavra obrigado, mas somos mandados a comunicar o Evangelho com os outros. É bom demais. 2 Coríntios 5, 15. Fala o seguinte, 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. O pastor Robson citou esse trecho também, mas mais na frente, de verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É a nossa oportunidade, não só ser reconciliado com Deus, mas para reconciliar os outros com o Salvador do mundo. Esse servo, ou esse serviço fiel, nos ajuda a apreciar, porque Paulo deixa em Éfeso o Timóteo. Verso 3 aqui em 1 Timóteo fala: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. E vamos ver umas dessas doutrinas mais na frente. Admoestar algumas pessoas a fim que não ensinassem outra doutrina, que era segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Versos 3 a 11, ele dá mais explicação sobre isso. Cumprir essa responsabilidade ficou mais difícil por causa da juventude e timidez de Timóteo. Nós notamos em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 11 e 12, fala: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade,
mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Essa foi o mandato. Por quê? Timóteo tinha de ser estimulado, animado para ir e pregar o evangelho, mesmo sendo tímido, mesmo sendo talvez um pouco novo para falar com os outros. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 8, Paulo falou o seguinte: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Moderação naquele é autocontrole, tá? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. De novo, Paulo animando o Timóteo para servir o Senhor. Ele tem de animar nós também. Eu não sei, desse estudo, umas coisas aconteceram também, mas esse estudo me animou. Como o pastor o nome escapou agora, mas quando ele pregava, ele falou: isso me empolga. E tudo, essa me empolga. Isso me empolga. Nós temos de usar essa para nos enviar para os perdidos. Enquanto Paulo esperava ir, ele escreveu Timóteo para guiá-lo enquanto Paulo não podia ir. Paulo não fosse. Ele fala em 1 Timóteo 3, 14 e 15, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas sem tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa razão que eu queria estudar o livro de 1 e 2 Timóteo e Tito, para sabermos como devemos andar na casa de Deus, na igreja. Mas, pastor Pio, não estamos numa igreja. Essa é uma igreja onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas. Ele está no meio de nós. Lendo aquele contexto, você vai ver que essa foi sobre tratando problemas. Mas mesmo não tendo problemas, é bom de estarmos juntos. Hebreus fala para não deixar a congregação como é costume de alguns, mas animando, estimulando uns aos outros, quando mais vem aquele dia. Qual dia? O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. É nosso. Por isso, Paulo escreve para instruir Timóteo sobre como se conduzir enquanto administrava os assuntos da igreja. Capítulo 3, versos 14 e 15. Para encorajar Timóteo, dando conselhos a respeito de seu próprio progresso espiritual. Capítulo 4, versos 12 e 16. Como eu falei no início, essa foi só a introdução. Como eu falei no início, o autor é Paulo. Mas eu falei errado. Mas me perdoe, eu falei errado. Quem é o autor? O Espírito Santo. Paulo foi o escrivão do Espírito Santo. Mas o nome Paulo é interessante. O Saul Shaul, significa desejado. Então eu imagino que a mãezinha dele, quando viu esse belo criança, deu Saul, porque é desejado. Mas o filho que desejava. Mas outro nome, o nome grego dele era Paulo. Paulo significa baixo ou pequeno. E tem pessoas que acham que Deus mudou o nome dele, mas não é. Ele já tinha esses 2 nomes. Só que Lucas começou de usar no livro de Atos
Eu esqueço qual capítulo foi a primeira vez que ele usou, mas chamou Paulo. Nós notamos que quando Paulo aceitou Cristo, em Atos capítulo 9, ele ainda era Saulo. E mais tarde mudou o nome, ele começou a ser usado, usando o nome de Paulo. Paulo, apóstolo Jesus Cristo, enviado para testemunhar da salvação em Jesus Cristo. Atos 9, fala interessante. Atos 9, começando versos 15 e 16, e depois pulando para o verso 20, fala: diz-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E agora verso 20, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Meus amados, nós temos a ideia hoje em dia que uma pessoa, para falar de Cristo, tem que fazer seminário, tem que ir para o Instituto Bíblico, tem que fazer tanto preparo. Mas não é assim. Nós temos a certeza da salvação, colocamos a nossa confiança no Senhor, nós somos obrigados. E não é só obrigação, mas é um prazer para falar de Cristo. Lembra aquele homem que foi curado de ser cego? O que aconteceu? Os judeus atacou ele, perseguiu e falou: olha, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem, referindo ao Senhor Jesus Cristo, é pecador. E ele falou: uai, coisa interessante, ele é pecador? Eu nunca vi um pecador curar uma pessoa de cegueira. Eles falam: não, mas nós sabemos que faz tudo bem. Mas uma coisa, a única coisa que eu sei, eu era cego, agora estou vendo. Só uma mensagem bem profunda, não é? Muita teologia. Não, muito realista. Eu era cego, agora estou vendo. E mais tarde, o que ele viu? Ele encontrou o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo: você crê? Tem fé? Eu falei: não sei, Senhor. E ele falou: em quem? Ele falou: é eu que falo contigo. E ele tinha fé no Senhor. Ué, ele não tinha muita teologia, nem sabia ler o seu próprio nome, é muito capaz, era cego. Mas ele falou e glorificou o Senhor. Então vamos largar dessa coisa que tem que ser doutor e tudo, para falar de Cristo, e vamos levar. Antes eu era pecador, antes eu era assim, mas eu cheguei ao ponto de entender que eu era um pecador, separado de Deus, e eu cheguei ao ponto de entender que eu não podia resolver o meu problema. Mas quando eu ainda era fraco, antes que eu nasci, Deus já resolveu o meu problema. Como? Ele enviou o seu filho para morrer na cruz, em meu lugar. Eu só tinha de rejeitar meu pecado e colocar a minha confiança no ato que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Pronto, sou salvo. Eu sou um santinho, eu sou santo, mas santinho não. A gente luta contra o pecado. Às vezes a gente cai, às vezes tropeça e tudo, como fala de cavalo, tropica e tudo. Mas mesmo assim, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e podemos, se cair no pecado, fazer alguma coisa, pode levantar-se, pedir perdão e tocar o barco para frente. Paulo, Timóteo, falou de Cristo. É eles, eu não preciso não. Mateus, vamos ver, Mateus 29, 29 eu escrevi errado. Só tem 28, velho. Todo mundo já memorizou, portanto, ir de fazer discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Eu não vi nenhuma coisa aqui que fala que só os discípulos podem fazer isso. Eu não vi em nenhum lugar onde fala que só os pastores podem fazer isso. Eu não vi em nenhum lugar que só os homens podem fazer isso. Mas eu vi aqui, portanto, ide e fazer discípulos. E fala, não, mas você está falando com os discípulos. Tudo bem, o Senhor Jesus Cristo está contigo? Quantos acham que Cristo está contigo ou não? Levante sua mão. Tá, tudo bem. E ele falou, eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Se ele está comigo, então eu tenho também a obrigação de fazer o quê? Fazer discípulos, pregar o Evangelho. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Eu dou louvores a Deus, que não é o caso da nossa igreja, mas eu já vi pastores que não saem para falar de Cristo, não tente ganhar almas e tudo, só querem ficar atrás do púlpito ensinando a palavra de Deus. Meus amados, todos nós temos que ir e pregar para todas as criaturas. Lucas 24. É interessante. Fala, pastor, mas quando? Nós vamos fazer a viagem em agosto, tá? E eu reservei o avião e tudo, e deu problemas. Eu fiquei horas no chat tentando resolver. Uma noite, foi lá para as 10, 11 horas da noite, tinha uma moça no chat que estava esperando o próprio Gol resolver o problema. E tudo. Então, quando estava lá, eu comecei a conversar com ela. Eu aprendi que ela era muçulmana. Eu perguntei, você tem uma Bíblia? Ela falou, eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma cruz, e assim tudo. Ela tinha tudo, mas não tinha Cristo. Eu comecei a falar de Cristo para ela no chat, batendo só. E ela falou, mas que coisa bonita, e tudo. Eu falei com ela para me dar depois que ela saísse do serviço, podia me mandar um e-mail que eu gostaria de mandar mais coisas. Ela nunca mandou, mas eu sei que ela ouviu no Evangelho. Só no chat. Tem oportunidade. Eu já usei como ilustração, andando nessa rodovia, passando o pedágio e tudo. Eu pergunto à moça, você recebe muito folheto? Mas eu recebo. Então leia essa. Não joga fora como joga os outros, não. Leia essa. É oportunidade. No posto de gasolina, outro dia, parei lá para abastecer o carro e tudo, e não tinha petróleo. Não tinha chegado ainda. Então, aqui é um folheto. Não tem nada para fazer mesmo, leia o folheto. E tudo. E outra vez eu volto lá, eu vou perguntar se leu e tudo, que achou e tudo. Oportunidade, no serviço, andando para cá, para lá, visitando um amigo. Eu já falei sobre a nossa atividade de casais, o dia 10 de junho. Eu tenho umas pessoas aqui na cidade que eu considero, eu faço comércio com eles e tudo e tal. Eu vou levar, eu vou convidar eles para vir comigo, com eu e Dona Suzana, para participar conosco. É a oportunidade de ganhar. Nós temos que aproveitar. Agora, João 20, 21.
João capítulo 20, verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tem dúvida? Atos 1:8 é o último que eu vou nessa parte. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem? Todo mundo levanta o dedo. Nós temos que ir. Eu costumo dizer que nós podemos só sentir o nosso nariz, não é? O seu campo missionário é só em frente do seu nariz, onde você anda, falando de Cristo. Voltando para o 1 Timóteo, estamos quase terminando, mas quando o pregador fala isso, é perigoso. 1 Timóteo 1, ele fala em verso 1, após Jesus Cristo, mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Mandado, do verbo mandar, ordem, despacho, prescrição escrita por uma autoridade judicial ou administrativa. É uma obrigação, aquilo que se deve fazer. Eu lembro, um militar, se o coronel perguntasse uma coisa, é sim ou não, senhor. Se ele mandasse fazer alguma coisa, é o quê? Sim, senhor. Não tinha não. Sim, senhor. É nossa obrigação. 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o evangelho, não tem de quem me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Será que o julgamento de Deus não vai cair em cima de nós? Sobre esse problema de não anunciar. 1 Coríntios 15:34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Meus amados, é uma vergonha para nós não falar de Cristo para os outros. É lógico, não é todo mundo que vai aceitar Cristo como Salvador, mas pelo menos eles vão ouvir. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu és. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo fato que somos chamados, impelidos, enviados, obrigados, e é um grande prazer falar de Cristo para os perdidos. Pai, é o fato que não podemos falar de uma coisa que não conhecemos. É o fato que não podemos entregar o que não temos. Mas tendo Cristo como Salvador e sabendo como nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, é bastante para falar com os outros sobre a sua necessidade de ter Cristo como seu Salvador. Pai, abençoe, ajuda a gente realmente a entregar o Evangelho, mesmo com folhetos, discipulado, conversando, amando o povo que precisa conhecer o Senhor como Salvador. Pai, e dá fruto. Eu louvo o Senhor que Dona Elza e Esther aceitaram Cristo como Salvador, que elas possam ser grandes missionários, anunciando o Evangelho para os outros que vão encontrar lá na roça e aqui na cidade, que possam ser grandemente usados na Tua mão. Pai, nós queremos ver mais pessoas aceitando Cristo, que o Senhor possa motivar cada pessoa aqui, largar daquele orgulho, largar daquela vergonha
e anunciar o Evangelho a toda criatura. Pai, eu te louvo por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Para finalizar hoje à noite, os que estão assistindo por vídeo, o nosso povo aqui, se tiver uma dúvida sobre a sua salvação, você não entende como é que eu posso me salvar, como é que eu posso ter Cristo como Salvador, você pode falar comigo, os que estão presentes aqui, os que estão escutando por WhatsApp, por Face e tudo, só usa essa para entrar em contato comigo. Você está recebendo, então já tem meu telefone. Se tiver uma pergunta, manda. A gente não tem medo de perguntas, não. E vamos acertar a salvação e vamos levar o Evangelho aos outros. Amém? Então, uma boa noite e cumprimento uns aos outros.